Paz do Senhor, meus amados, boa noite. É um prazer estar aqui participando, da campanha de jejum e oração. Essa é a segunda sexta-feira, da nossa campanha, onde o tema é o poder da unidade. Então, hoje eu vou fazer aqui a abertura, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui no Salmo 133, tá? Vamos começar? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Amém? Aqui a palavra é muito clara. Aqui está falando simplesmente em unidade, em união, em comunhão, em ajuntamento, né? Então aqui me veio assim à mente, assim, eu colocou, no meu coração em trazer esse capítulo, esses versículos, do capítulo 133, né? E aqui nós podemos falar um pouco da unidade em que Deus ele se alegra em nos ver unidos, né? O próprio Deus, ele derrama o seu amor quando nos vê em união. Seu amor através do próprio Espírito Santo, através das curas, através da visitação, né? Ele derrama a sua presença em nossas vidas. Ali há um mover, um rebuliço, né? Naquele lugar onde estamos reunidos, amém? Então aqui eu quero falar um pouquinho aqui do óleo, do orvalho, da bênção, porque ele pontua aqui algumas situações no momento que acontece essa união. Ele diz assim, ó, quão bom e agradável é viver os irmãos em união. O próprio amor do Senhor se manifesta naquele lugar. É agradável a Deus. Deus se alegra quando nos vê unidos buscando a sua face, buscando a sua presença, cuidando uns dos outros, porque a unidade é isso, é estarmos preocupados, cuidando, nos importando com o nosso próximo, nosso irmão, amém? E ele fala sobre o óleo, esse óleo que desce, que o Senhor derrama, sobre as nossas vidas quando estamos juntos, quando estamos ali buscando a sua presença. É o próprio Espírito Santo que vem e se manifesta sobre nós através de cura, através da purificação, através do próprio renovo, né? Então, esse óleo que é derramado, ele desce e vem sobre todo o nosso corpo, sobre o nosso espírito, nossa alma, nossa mente, né? O Senhor, ele trata de tudo em nossas vidas. E ele fala também, é como orvalho de Hermon, né? Então, que desce sobre os montes de Sião, né? O próprio, o orvalho, ele traz consigo, né, o renovar, né? Então, é isso que o Senhor faz quando estamos em união. Além do próprio Espírito trazer a cura, a purificação, o próprio renovar de Deus, ele vem, né, com aquela suavidade, com aquela brisa suave, né, que traz o renovo sobre aquela alma, sobre aquele espírito, sobre o nosso corpo, em todas as áreas. Tudo que precisamos, o Senhor está ali pronto para se derramar, né, sobre nós através do próprio Espírito Santo. E aqui ele diz assim, ali o Senhor, ele ordena a bênção, ele ordena a vida, ele ordena a salvação, amém? Então esse é o cuidado de Deus para conosco. Ele tem um cuidado diário em nossas vidas, além das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, além da sua graça que é suficiente para nós. Deus, ele trata com a gente com detalhes, com todo um cuidado, porque somos amados por ele, amém? Então, quando ele diz assim, que ali ele ordena a bênção, que nós estejamos prontos, porque a bênção ela chega, né? Mas é importante saber que é necessário estarmos juntos em união, né? E essa união, né, ela vem proporcionada de cuidados, né, um dos outros, de amor. Então, estava aqui pensando, às vezes a gente perde tanto tempo olhando para o outro, observando, julgando. Então, isso é muito natural do ser humano, não é verdade? Então, que nós possamos ter mais o cuidado de olhar com olhar de misericórdia,
um olhar de cuidado, um olhar de compaixão, porque é assim que Deus olha. Deus não olha julgando, Deus olha amando. Deus olha com desejo de que venha um arrependimento sobre aquele coração, de que venha realmente porque o perdão está pronto para ser derramado. Então, que nós possamos exercer isso que Deus exerce sempre sobre nós. Ele não nos olha com um olhar de julgamento. Ele nos olha com um olhar de perdão, de bondade, de misericórdia. Então, que nós possamos amar mais, nos preocupar mais uns com os outros, amar mais, cuidar mais, assim como o Senhor faz, amém? E isso é viver em uma só fé, em um só espírito. E eu quero falar para você que hoje nos assiste e que muitas vezes não tem participado do culto presencial que já retornamos. Você que está no comodismo muitas vezes e deixa de estar na comunhão com a igreja, que ali o Senhor se manifesta e ordena a bênção dele. Não que o Senhor não possa lhe visitar, mas muitas vezes você está com uma brasa fora do fogo. Você pode estar lá, não por uma questão, se você não está hoje, de repente, não por uma questão de saúde, muitas vezes é por uma escolha, uma opção. E o Senhor, ele sabe, né? Então, muitas vezes você deixa de estar na comunhão, ali na congregação, e muitas vezes está disperso assistindo, podendo estar lá. Então, muitas vezes você está com uma brasa fora do fogo. A brasa, para ela pegar o fogo, ela precisa estar junto de outras, porque ela sozinha ela não consegue ficar acesa muito tempo. Ainda que ela se acenda, se ela sair de perto das outras, ela não vai ter força para continuar acesa. Então, a unidade é isso, é estar juntos, porque o Senhor vai estar ali sempre renovando a igreja, renovando o povo. E é necessário para que essa bênção ela venha a ser derramada no meio da congregação, que todos possamos estar em unidade, em comunhão, tá? Então, é bom, é agradável a Deus. Eu fico maravilhada com esse Deus, porque Deus proporciona para a gente tantos momentos e Ele ama em ver o seu povo ali juntinho, unidos, buscando a sua doce e santa presença. Que a gente possa entender que isso aqui tudo que vivemos em relação a servir a Deus, a nos dedicarmos, a buscarmos, a querer mais dele, isso aqui é tudo uma preparação para quando estivermos diante dele, que isso seja suave, espontâneo e natural, meu querido, minha querida. Que isso possa fluir no teu coração de uma forma natural, nada forçado. Que você possa buscar, desejar estar fazendo dessa forma, porque é assim que vai ser lá no céu. Não vamos ter tempo de olhar para a vida do outro. Nós vamos ter, o tempo que a gente vai ter lá no céu é de adorar, de louvar, de glorificar, de exaltar o nosso Deus. Então que você e eu possamos estar atentos a isso, sabendo que isso aqui é tudo uma preparação. E que a cada dia nós possamos estar prontos para aquele grande dia que estaremos todos nós unidos, juntos, diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Amém? Senhor, nós queremos glorificar e engrandecer o teu santo nome na beleza da tua santidade, meu Pai. Te glorificamos por este momento na tua presença, Senhor. Te pedimos, meu Pai, que nós possamos, Pai, a cada dia desejar mais e mais estar perto de ti, desejar mais e mais estar buscando, Senhor, a tua presença, que desejar mais e mais, Senhor, estarmos unidos, Senhor, em comunhão, cuidando, Senhor, uns dos outros, nos preocupando, amando mais, Senhor, o nosso próximo, o nosso irmão, que nós possamos olhar como tu olha, meu Pai, com olhar de misericórdia, com olhar de amor. Ó, Senhor, vem tirando todo o egoísmo do nosso coração, que nós olhemos menos para nós, Senhor, para as nossas necessidades, que nós possamos olhar mais para a necessidade do nosso próximo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nunca nos deixa faltar. Então, como tu diz na tua palavra, se nós temos duas coisas aqui, Senhor, conosco, seja o que for, e não precisamos das duas, mas podemos dividir com o que não tem, que nós possamos pensar, Senhor, nessa unidade, cuidando e ajudando ao nosso próximo, Senhor. Que nós possamos desejar, Senhor, esse cuidar, esse amor. Nos dá, Senhor, esse olhar, esse coração igual ao teu, meu Pai.
de cuidar, de amar, Pai, de nos importar mais com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Nós glorificamos a Ti, Senhor, por esse momento e te pedimos, Senhor, que Tu venhas a cada dia nos fortalecer, nos encher da Tua presença, que nós possamos nos parecer mais e mais contigo a cada dia, que nós possamos diminuir, que Tu venhas a aparecer em nós, Senhor, e que todos aí fora possam ver o Teu brilho, Senhor, em nossas vidas, e que nós, Senhor, possamos desejar mais e mais estar na Tua casa, e que possamos declarar, como diz a Tua palavra, ó, sim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali sim que o Senhor ordena a bênção, quando estamos em unidade, em comunhão, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. É maravilhoso o Senhor estar na Tua casa, congregando o Senhor, engrandecendo, ouvindo, aprendendo a Tua palavra, Senhor, todos como uma família, que nós possamos desejar isso, Pai, a cada dia, que isso venha arder em nosso coração, o desejo de estar congregando junto, Senhor, com os nossos irmãos e aprendendo mais da Tua palavra em unidade, Pai, e concordando com o que está escrito, Senhor, a cada dia, Senhor, não vindo confrontar, Senhor, mas sim concordar, entender e amar tudo que está ali, porque Tu, Senhor, entregaste o Teu evangelho, Senhor, para que através dele viéssemos aprender, viéssemos ser guiados para o caminho através de Cristo. Ó, Senhor, nós glorificamos a Ti nesse momento, Te engrandecemos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Boa noite. Paz do Senhor, igreja. Vamos mais uma campanha de oração. Vamos louvar o nosso Deus. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, paz pastor, paz pastora. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos perseverar em oração e que devemos também orar uns pelos outros, amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que teu nome seja exaltado e glorificado eternamente, ó Deus. Queremos te pedir que o Senhor nos mantenha unidos, Pai, firmes por meio do teu Espírito Santo, Senhor, com os olhos fixos em ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando os pastores e a sua família, lhes dando sabedoria, graça, fortalecendo-os e derramando o teu Espírito Santo sobre eles, Senhor, para que eles continuem guiando o teu povo aos céus, meu Deus. Que o Senhor também abençoe o presbítero e a sua família, os diáconos, diaconisas, obreiros, levitas, que eles sejam como um auxílio aos pastores para conduzir o teu povo até a eternidade, Senhor. Que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, meu Pai, os familiares, que o Senhor alcance os nossos familiares que ainda não servem a Ti, Senhor Deus, com grande graça, misericórdia e salvação, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor Deus, a Tua proteção, a Tua misericórdia, a Tua graça. Queremos Te agradecer por mais um dia, Senhor. Queremos Te agradecer pelo pão de cada dia, pela água, pela roupa do corpo e a sandália dos pés, pelo dinheiro para pagar as contas, Senhor. Queremos Te agradecer pelo bom tempo de paz, ó Deus. Que a Tua misericórdia esteja sobre a vida dos irmãos lá no Afeganistão, Senhor, e no Oriente Médio, na Ásia. Que o Senhor os livre de todo mal, ó Deus. Que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre toda a Tua igreja aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos sustente com o Teu óleo, ó Deus, e aqueça o nosso coração, meu Pai. Obrigado por Tua paciência, Senhor Deus. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Tua salvação, Senhor Jesus. Por ter morrido na cruz por nós, Senhor. Queremos Te pedir perdão, meu Deus, por nossos pecados, meu Pai, ocultos e intencionais. Que o Senhor nos dê um coração puro, que o Senhor nos dê olhos bons e mãos limpas, Senhor Deus, para que possamos Te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Que o Senhor firme os nossos pés nos Teus caminhos cada dia mais, Senhor Deus. Nos guie por Tuas veredas, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia estejam sobre nossas vidas para sempre, Senhor. Assim nós oramos, meu Deus, e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez, para cultuar e glorificar o nome do Senhor. Mais uma sexta-feira. E nesse momento eu vou estar trazendo para os irmãos a palavra de dízimos e ofertas. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Eu vou estar lendo do versículo 11 até o versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, e seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água.
Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança, feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas, se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Essa palavra aqui, na minha Bíblia, ela tem, aqui no começo, no versículo 11, ela tem um título, e o título diz assim, aviso contra o orgulho, né? E essa palavra aqui, ela serve de ensino para as nossas vidas, né? Onde ela fala, no versículo 11, que nós devemos nunca esquecer do Senhor e ter o cuidado de obedecer os seus mandamentos. Aqui no versículo 14, diz, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor. E aí ele nos traz a memória aqui, aquele momento em que ele tirou aquele povo do Egito, né, que colocou eles passaram ali 40 anos daquele deserto, mas lá na frente tinha a promessa, né? Depois desses 40 anos tinha a terra prometida, onde eles iam ter casas boas, né? Construirão casas boas, onde morarão, o seu gado e seus rebanhos aumentarão. Eles ajuntariam mais prata e ouro e teriam tudo de sobra, né? A única coisa que eles precisavam era o quê? Ter o cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor, né? Tudo direitinho. E aí, aqui fala que em meio àquele deserto, né, cheio de cobras, cheio de perigos, né? Não havia água, não havia comida. E aí fala justamente da provisão de Deus, né? Que Deus fez sair água da rocha, Deus fez cair maná do céu, que era uma comida que eles não conheciam, né? Deus deu provisão a todo aquele povo. E aqui no finalzinho do versículo 16, ele diz assim, ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Da mesma forma que Deus fez aqui com esse povo, Ele faz conosco, né? Muitas vezes a gente passa por provas, passa por desertos, para só então vir a nossa bênção. E às vezes a gente não entende, mas eu enxergo que seja uma forma de Deus fazer com que nós venhamos a valorizar mais cada bênção que o Senhor nos dá. E para fazer com que a gente venha a entender que todas as coisas vêm dele, né? Tudo que nós temos é provisão do Senhor. E talvez se nós tivéssemos tudo de mão beijada, se tudo que a gente pedisse a Deus, Deus de imediato só desse, sem a gente precisar fazer esforço nenhum, né? Tudo que a gente pedisse a Deus, Deus só tome, e a gente ficaria acomodado, na verdade, né? A gente não precisaria jejuar mais, orar, fazer algum sacrifício, né? Para Deus, no momento até chegar a nossa bênção, né? Seria muito fácil. Então eu enxergo dessa forma, né? Todos os desertos, todas as provas que nós temos que passar até chegar a nossa bênção, é permitido por Deus, né? É um trabalhar que Deus tem, uma forma de trabalhar que Deus tem nas nossas vidas. É uma forma de nós enxergarmos, passando por essas dificuldades até chegar o momento da bênção, né? De receber a bênção, é uma forma de a nossa gratidão ser maior ainda. É uma forma de nós enxergarmos mais ainda o cuidado de Deus, mais ainda a dependência, a total dependência de Deus. Amém? E aqui no versículo 17 vem o alerta, né? Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. É um alerta, né? Nós temos que entender sempre, todos os dias nas nossas vidas, que nós somos seres totalmente 100% dependentes de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente fecha as brechas para que venha entrar orgulho no nosso coração. Porque quando nós entendemos que nós somos totalmente 100% dependentes de Deus e que tudo, absolutamente tudo que nós temos é provisão dele, então o orgulho não vai ter espaço no nosso coração. Amém? Então, em nenhum momento a gente vai estar pensando que eu consegui o emprego foi porque eu batalhei muito, é porque eu tenho conhecimento, se eu passei num concurso é porque eu estudei muito.
amém, né? É porque estudou, mas se a gente tem a capacidade de entendimento, de inteligência, é vindo do Senhor também, né? Então, quando eu digo que nós somos totalmente, é porque realmente nós somos totalmente dependentes de Deus. E aí aqui na palavra fala que, no versículo 18, né? Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas, né? Essa palavra aqui é bem clara, é Ele quem dá forças. Então é Deus quem nos dá força para tudo, é Deus quem nos dá força para estudar, para lutar pelos nossos sonhos, é Deus quem nos dá forças para ir atrás de um emprego, é Deus quem abre as portas de emprego, é Deus quem abre as portas de um concurso que às vezes a gente almeja, é Deus quem abre as portas para todos os nossos sonhos, né? E aí aqui fala, versículo 19, fala assim, que se nós esquecermos do Senhor, a consequência aqui certamente é a morte, né? Então, igreja, que nós venhamos a meditar nessa palavra, a guardar essa palavra no nosso coração, que nós venhamos sempre a nos lembrar que nós somos totalmente dependentes de Deus e tudo o que nós temos é dele, vem dele e é para ele, amém? No momento em que nós entendemos isso, nós entendemos que se tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então, voltando essa palavra para os dízimos e as ofertas, a partir do momento que nós entendemos que tudo que nós recebemos é dado por Deus, não é sacrifício nenhum, muito pelo contrário, é para ser uma grande alegria, né? Um motivo de orgulho nosso, a gente poder dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque nós entendemos que é responsabilidade nossa, né? O manter a obra do Senhor ali ativa, manter as portas do templo abertas, amém? E é isso. A palavra que Deus colocou no meu coração é essa, que nós venhamos a ser gratos todos os dias, que nós possamos sempre estar trazendo nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor com grande alegria, porque eu entendo que é um privilégio, é um grande privilégio. Deus nos dá as condições, né, de podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Que todos possam enxergar dessa forma. Dizimar e ofertar na casa do Senhor é um grande privilégio que Deus nos dá. Amém? Então, que nós possamos, nesse momento, estar dizimando, ofertando, está aparecendo aí na tela, né? O Pix aqui da igreja, das contas, tudo direitinho. Então, que Deus abençoe a todos e que todos possam dizimar e ofertar com alegria na casa do Senhor. Amém? Vamos estar orando agora, abençoando os dízimos e as ofertas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, porque nós entendemos que é o Senhor que provê todas as coisas nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nos ama com um amor incondicional e que o teu amor, Senhor, é que conduz cada passo das nossas vidas, Senhor. Obrigada por cada provisão, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo agora essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. A tua igreja te agradece também, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero convidar você nessa noite a partilhar um pouco da palavra do Senhor, ainda sobre o tema de unidade da igreja, né? E quero que você leia comigo aqui um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Vamos ler juntos? Amém? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos.
partilhando da Tua palavra. Pedimos a Tua direção, Senhor, e que tudo que for dito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Pedimos que nos alimente através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse tema da unidade é muito importante para a igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né, em algumas de suas cartas. Inclusive também na carta de Romanos, na carta de Coríntios. E se a gente for observar esse trecho que a gente leu, a gente vê que Paulo vai falar para a gente da importância, né, da manutenção, né, da preservação da unidade. E vai nos falar os motivos porque a gente deve preservar essa unidade, né? Deve se esforçar para manter essa unidade. E Paulo vai começar o capítulo, né, que a gente leu no verso 1, fazendo uma advertência para a gente, né? Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, ele diz, vivam como cristãos, né? Eu rogo que vocês vivam como cristãos, né? E aí a gente vai dar um pulinho aqui para o verso 3. No verso 3, ele vai nos incentivar, né, a preservar, conservar a unidade do Espírito, né? Ele diz assim no verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Essa unidade que Paulo está falando aqui é a unidade que foi estabelecida por Deus, né, através do Espírito Santo. É uma unidade que não, vamos dizer assim, não foi definida por homens, né? Então, é uma unidade que está relacionada à igreja do Senhor. Ou seja, por você e eu fazermos parte do corpo, nós já estamos em unidade. Então, o que é que a palavra nos diz aqui? Que nós devemos o quê? Preservar. Preservar algo que já existe, algo que já foi estabelecido pelo Senhor. Então, por fazermos parte da igreja do Senhor, por fazermos parte do corpo de Cristo, nós já estamos em unidade. Amém? Se somos verdadeiros cristãos, se somos filhos de Deus, nós estamos em unidade, nós já estamos ligados a qualquer outro filho de Deus, seja dentro da nossa congregação, seja em qualquer parte da terra. Nós já temos a unidade com os nossos irmãos. Mas Paulo vem nos orientar a preservá-la, a mantê-la, né? A manter algo que já existe. E como é que a gente faria isso? Como é que a gente conservaria essa unidade, ou promoveria essa unidade, né? Ou cultivaria essa unidade? Ele nos responde a partir do verso 2, né? No verso 2 ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então Paulo vai falar para nós um segredo, né, para que nós possamos manter a nossa unidade. Nós devemos suportar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros, sendo humildes, sendo dóceis, né? Sendo pacientes, né? E por que Paulo vem dar esse conselho para a gente? Porque nós temos nossas diferenças. E as nossas diferenças, elas estão relacionadas com a nossa, vamos dizer assim, trajetória de vida aqui sobre a Terra. A maneira com qual nós somos criados, a cultura que fomos expostos, né? As dificuldades que tivemos ou não, né? Porque cada um, dependendo do ambiente que foi criado, ele teve mais dificuldades ou menos dificuldades, e isso tudo foge ao nosso caráter, foge à nossa personalidade, né? Então, muitas vezes, sobre determinados temas, a gente, vamos dizer assim, vai ter opiniões diferentes. Mas esses temas, assim, secundários não devem impedir a nossa unidade, né? E Paulo está falando aqui que a gente deve ter esse senso de preservação da unidade, né?
e que vai passar pela tolerância, tolerar o nosso irmão. E esses problemas, não são recentes, né? Essas situações não são recentes. Se a gente for ler um trecho da carta de Paulo à igreja de Roma, os romanos, né? Lá no verso 14, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Vamos fazer essa leitura? Romanos 14, a partir do verso 1. Romanos 14, a partir do verso 1. Vamos ver aqui que não é uma coisa nova, né? Aí Paulo diz o seguinte, né? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e fica de pé. Que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Amém? Até aí. Paulo estava enfrentando uma dificuldade, né? Por quê? Porque uns irmãos, né, por conta da tradição judaica, né, não aceitavam participar, se alimentar de certos tipos de alimentos. Já outros, né, tinham a consciência que todo tipo de alimento era permitido, porque, vamos dizer assim, tudo tinha sido criado a partir da vontade de Deus. Então, eles não tinham restrições alimentares. E aquilo ali causou uma contenda no meio daqueles irmãos, né? E estava atrapalhando a sua unidade. Por um tema que é considerado, vamos dizer assim, não principal, não essencial para a nossa fé, né? Então, aquilo ali causava uma contenda entre os irmãos, uma questão alimentar, né? Imagine aí. E Paulo está dizendo o seguinte: nem aquele que não quer comer, né, deve ser condenado, deve ser criticado, deve ser menosprezado, né? E nem aquele que come por entender que tudo é permitido em termos de alimento, né? Não há restrição, porque o Senhor não faz, vamos dizer assim, essa petição para nós, né? Então, aquele irmão que tinha a consciência de que ainda precisava se preservar de algum alimento por conta da cultura que ele vivenciou ao longo de toda a sua vida, né? Não deveria ser rejeitado, nem tampouco aquele que achava que não teria nenhum problema se alimentar de tudo. Então, Paulo está dando esse exemplo, né? Trazendo esse exemplo aqui para nós, né? Para que nós reflitamos, né, sobre isso. Então, essas pequenas coisas que não estão ligadas vamos dizer assim, aos princípios da nossa fé, elas não devem atrapalhar a nossa unidade. Elas não devem ser motivo de conflito para que nós não venhamos a manter a unidade da igreja. Não deve ser empecilho para que eu me relacione bem com o meu irmão, para que eu não deseje a unidade com ele. Nós devemos deixar essas pequenas coisas de lado, né? Então, uma opinião, um modo de vestir, essas pequenas coisas que não são essenciais para, vamos dizer assim, para a nossa fé, né? Elas não devem ser colocadas como um cavalo de batalha, né? Uma situação em que nós não venhamos a rejeitemos o nosso irmão, rejeitemos a unidade, a convivência com o nosso irmão. E como Paulo coloca, não é uma coisa nova, né? Ao longo da história da igreja, isso aí sempre aconteceu, né? Só talvez vão mudando os temas, né? Que no caso deles era o alimento. Se a gente for olhar lá em Coríntios também, tem uma parte que fala daquela divisão quando eles estavam tomando partido por Paulo e por Apolo, né? É outro momento também que a gente pode analisar. Mas essas coisas tudo são secundárias.
Todas essas coisas são secundárias e elas não devem impedir a nossa unidade. Amém? E o que a gente deve pensar também, ainda olhando para o verso 3, é que Paulo fala que o nosso vínculo, o elo que vai trazer essa unidade, né, está relacionado ao nosso comportamento, né, que é o comportamento de tolerar o nosso irmão, né, de tratar ele com docilidade, tratar ele com amor, né, para que a paz seja mantida, né. Ele fala do vínculo da paz. Então, aquilo que nos liga, né, aquilo que é o elo, né, deve ser a paz. Nós devemos procurar a paz com o nosso irmão. Procurar manter um bom relacionamento e unidade. Porque se pensarmos assim, nós vamos conviver com o nosso irmão, né? E não vai ser uma vida apenas terrena. Nós teremos um relacionamento com o nosso irmão para a eternidade, né? Aqui é um ensaio daquilo que vamos viver ainda no nosso futuro, né? Então Paulo vem nos ensinar dessa forma, né? A preservar, a fazer um esforço para preservar. É isso que o texto diz. Se esforcem. Então é importante que a gente perceba o quanto é importante a unidade da igreja. E aí ele continua, né? No texto, ele vai falar, né? Quais são as bases dessa unidade. Ele vai nos mostrar o porquê nós devemos preservar essa unidade. Por que é importante a gente preservar essa unidade, né? E ele vai dar alguns motivos, né? Continuando no texto, a partir aí do verso 4, vamos ler a parte A. Ele diz assim, na parte A do verso 4, do capítulo 4 de Efésios, certo? Há um só corpo e um só espírito. Todos nós, né, como filhos de Deus, como integrantes da Igreja do Senhor, fomos adicionados a ela a partir do Espírito Santo. E todos nós, né, fazemos parte do corpo de Cristo. E eu não estou falando da igreja, vamos dizer assim, visível, né? Eu estou falando da igreja invisível. Né? Todos nós, filhos de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós devemos, vamos dizer assim, desejar preservar essa unidade, porque todos somos participantes do corpo de Cristo. É um motivo que o texto está nos dizendo aqui, que Paulo está tentando nos ensinar. Deseje preservar, porque assim como você, o seu irmão também faz parte do corpo de Cristo. Isso já seria um motivo excelente para desejarmos essa unidade, né? Ele continua também falando ainda no verso 4, a parte B, né? Ele diz o seguinte: assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então também todos esses que estão ligados, né, ao corpo de Cristo também têm a mesma esperança. Todos nós que professamos a Cristo, cremos que Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu por nós, e através do sacrifício nós tivemos a oportunidade de salvação, de voltarmos a nos relacionar com o nosso Deus. Nós temos a mesma esperança. A esperança que um dia Ele voltará, né, para resgatar a sua igreja, e nós teremos uma vida com Ele. Então essa esperança, ela faz parte de todos aqueles que integram a igreja do Senhor. E esses motivos que são os motivos principais para que nós mantenhamos a nossa unidade. Fazemos parte do mesmo corpo, temos a mesma esperança. Amém? Glória a Deus por isso. Ele continua dizendo, aí já no verso 5, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós também estamos debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Todos os filhos de Deus, em qualquer parte do mundo, estão debaixo do senhorio de Cristo. Temos a mesma fé, temos a mesma certeza, né? Estamos convictos da mesma coisa, né? A respeito de Cristo. E estamos também debaixo do mesmo batismo, como foi orientado na palavra do Senhor,
que é onde nós professamos a nossa fé, onde nós tornamos pública a nossa fé, né? Então, esse também Paulo coloca como um motivo para que nós desejemos a unidade com o nosso irmão. Desejemos preservar a unidade estabelecida pelo Senhor por sermos corpo. Amém? E por último, aí no verso 6, ele vai falar o seguinte: por que também nós devemos desejar preservar essa unidade, né? Porque, lendo o verso 6, ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se você observar aí do verso 4, ele vai falar do Espírito, né? Há um só corpo e um só Espírito. No verso 5 ele vai falar do Senhor Jesus, né? Há um só Senhor, uma só fé. E no verso 6 ele vem falar do Pai. Então Paulo fala da Trindade, né? Então ele diz assim no verso 6: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós vemos o quê? Nós temos o mesmo Pai. Amém? Aquele a quem eu clamo, né, na minha necessidade ou no meu momento de alegria, né, para agradecê-lo, é o mesmo que você clama, meu irmão. Ele também ele diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Ou seja, ele nos usa, ele usa a sua igreja, ele usa os seus filhos para os seus propósitos, para abençoar, para ensinar, para que o seu evangelho seja propagado. Então não é exclusividade de um ou outro, né? Todos somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Estamos debaixo da soberania do mesmo Deus. Se somos seus filhos, isso aqui é uma verdade. Então, segundo o que Paulo nos ensina, nós devemos desejar, sim, preservar essa unidade. Por esses principais motivos. Porque outros motivos, né, secundários não devem atrapalhar a nossa unidade, não devem fazer com que o desejo por unidade seja esfriado, seja, vamos dizer assim, colocado em segundo plano. Os motivos que devem nos direcionar a desejar essa unidade são estes. Nós estamos, vamos dizer assim, nós fazemos parte do mesmo corpo, né? A partir do Espírito Santo que nos convenceu, né, do nosso pecado, da injustiça que praticávamos, né, e nos adicionou ao corpo de Cristo. Nós estamos debaixo do mesmo senhorio do Senhor Jesus. E nós temos todos o mesmo Pai, que opera tudo em todos, que usa a sua igreja como instrumento, né, para a glorificação do teu nome, para ensino. Esses devem ser motivos para que nós mantenhamos a nossa unidade. Os motivos secundários, né, como foi o exemplo que a gente leu na carta de Romanos, devem ser deixados de lado. Nós não devemos rejeitar o nosso irmão, a convivência com o nosso irmão, a unidade com o nosso irmão, por motivo como aqueles, né, que Paulo coloca. Porque tanto o que não comia, como o que comia de tudo, estavam servindo ao Senhor. Então aquela motivação era secundária. E é por isso que a gente deve pensar. Se nós não temos deixado de conviver ou de nos relacionar com o nosso irmão por um motivo como aquele, nós temos deixado de preservar a nossa unidade com o nosso irmão por um motivo secundário. Eu espero que o Senhor tenha falado contigo através dessa palavra, né? Porque eu creio, sim, que nós temos motivos muito mais sublimes, né? Como esses daqui que Paulo coloca, para buscarmos a unidade. Que o Senhor nos abençoe. Era esta palavra que eu tinha para trazer para você nessa noite. Fui abençoado inicialmente com ela, né? Porque por conta que tive contato primeiro com
com esse texto, mas eu espero que você também tenha sido abençoado e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Fique na paz, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.